Bom dia a todos, meu nome é Lucas Anacleto e hoje irei apresentar meu trabalho sobre o ponto de vista de Jürgen Habermas sobre a democracia, além de também investigar e analisar o ponto de vista sociológico sobre o que é a própria democracia. Primeiramente, a democracia é a prática política de dissolução, de alguma maneira, do poder das decisões políticas em meio aos cidadãos. As democracias podem ser classificadas quanto aos tipos diferentes, com base no modo como se organizam, e também podem apresentar diferentes estágios de desenvolvimento. Bem, Jürgen Habermas foi um filósofo e também alemão, nascido em 1929, além de um dos mais influentes sociólogos do pós-guerra. É conhecido por suas teorias sobre a razão comunicativa e considerado um dos mais importantes intelectuais contemporâneos. Durante sua juventude, já se interessava por questões sociais e estudou filosofia, literatura alemã e também economia. Agora a democracia para Jürgen Habermas. A democracia para ele é considerada uma democracia deliberativa, ou seja, ela é totalmente fundada na prudência. É por meio dela que é possível estabelecer um diálogo racional entre cidadãos, assim sendo um debate de suas ideias, e a partir disso deliberar em sua decisão coletiva, sendo assim uma forma de governo que direciona as ações do homem para sua finalidade, que é de alcançar a felicidade e conforto após chegar a um pensamento mútuo. Jürgen Habermas também acreditava na política da democracia republicana, que é chamada de médium por Habermas. Nisto, os integrantes de comunidades solidárias, surgidas de forma gradual e também natural, percebem de sua interdependência individual e como cidadãos, dão forma e futuro às relações já formadas de reconhecimento mútuo, transformando-os de forma proposital e consciente em uma associação de jurisconsortes livres e também iguais. Agora sobre a democracia liberal. Habermas contrapõe outro modelo também, a democracia liberal, sobre as ideias de cidadão do Estado e direito. O que diferenciaria dessas formas de democracia é a compreensão do processo democrático, pois na democracia liberal o papel do processo democrático é programar o Estado para atender aos interesses sociais, ou seja, às vontades e necessidades gerais de todo um povo. Há uma função mediadora também, que busca impor os interesses sociais se utilizando da administração pública. Bem, já a Constituição republicana possui, além de tudo, a solidariedade, pode ser entendida como estabelecimento de vontade política que deverá estabelecer um consenso mútuo por meio do uso de comunicação, resumindo-se em escolhas guiadas pela própria democracia. Sendo assim, democracia deliberativa se constitui a partir de elementos da política liberal e da republicana, formulando conceitos em favor de um procedimento ideal para deliberação e tomada de decisão, ou seja, a junção dos dois conceitos de democracia para gerar dessa maneira uma forma democrática e eficiente, se resultando dos melhores conceitos. Bem, contudo, na política deliberativa, se dá pela comunicação em condições que permitam chegar a resultados racionais, sendo assim um debate racional em busca de um consenso que agrade a grande maioria. Uma dessas condições é a existência de uma esfera pública, que será o lugar para as discussões. Nessa esfera, os elementos constitutivos não podem ser antecipados e restritos. Também não podem ter limites geográficos, pois não representam um local específico. Assim, tal esfera seria como uma espécie de centro de debate, sem claras restrições regionais. Como a gente pode ver aqui na imagem, que esquematiza o que é uma esfera pública. Bem, a democracia deliberativa impõe sua autoridade legitimadora da estrutura discursiva de um processo deliberativo da formação de opinião e vontade pública, baseando-se em democracia com o intuito de resultados satisfatórios a todos. Agora entra a democracia para a sociologia. Já a democracia baseada na sociologia exerce o papel de liberdade, principalmente na política, pois a liberdade é a condição daquele que é livre, que possui capacidade de agir por si próprio com autodeterminação, independência e também autonomia.
A liberdade possui um sentido negativo e positivo. Em seu sentido negativo, liberdade significa ausência de restrições ou de interferência. Já em um sentido positivo, a liberdade significa a posse de direitos, implicando o estabelecimento de um amplo âmbito de direitos civis, políticos e sociais. O crescimento da liberdade é concebido como a conquista da cidadania. Além disso, a liberdade possui também dois sentidos, um político e outro ético. O que se encaixa com a democracia é chamado de liberdade política, pois a liberdade civil ou individual é exercício de sua cidadania dentro dos limites da lei, respeitando os direitos dos outros. Pois, para Herbert Spencer, a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. E a liberdade, por um sentido ético, trata-se do direito de escolha pelo indivíduo do seu modo de agir, independentemente de qualquer determinação externa. Já para Descartes, a liberdade consiste unicamente em que, ao afirmar ou negar, realizar ou enviar o que o entendimento nos prescreve, agimos de modo a sentir que, em nenhum momento, qualquer força exterior nos constrange. Bem, T. Hobbes afirma que o homem livre é aquele que não é impedido de fazer o que tem vontade, no que se refere às coisas em que pode fazer por sua força e capacidade. Mas para Kant, ser livre é ser autônomo, isto é, dar a si mesmo as regras a serem seguidas racionalmente. Para Jean-Paul Sartre, a liberdade é a condição ontológica do ser humano. O homem é antes de tudo livre. O homem é nada antes de definir-se como algo, e é absolutamente livre para definir-se, engajar-se, encerrar-se, esgotar-se a si mesmo. Bem, a liberdade de pensamento, nesse sentido restrito, é inalienável, inquestionável. Reivindicar a liberdade de pensar significa lutar pela liberdade de exprimir o pensamento. Bem, voltar a ilustrar bem essa liberdade falando. Não estou de acordo com o que você diz, mas lutarei até o fim para que você tenha o direito de dizê-lo. Representando dessa maneira a liberdade de opinião baseada em argumentos, assim formando uma democracia. Bem, é isso e obrigado pela atenção.